Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já nos sentimos perdidos, fazendo algo e sem saber para onde ir, buscando algo que a gente não consegue encontrar, rodando e aí, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E eu trago essa aplicação para a nossa leitura bíblica. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, lê, mas ali continua lendo e não ganha nada, e nada daquilo se torna realidade para nós, nada daquilo se torna vida para nós. E hoje, lendo aqui, refletindo na palavra, no livro de Provérbios, capítulo 7, versículos de 1 a 3, fala o seguinte: Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Então, a maneira da gente conseguir mudar essa nossa realidade e trazer vida para nós é obedecendo aos ensinamentos, é obedecendo à palavra e guardando esses mandamentos em nosso coração. O salmista, no livro de Salmos, no livro de Provérbios, várias vezes a gente vê essas palavras, elas sendo usadas, né? A palavra guardar, a palavra entesourar, a palavra manter, como a gente viu aqui, como a menina, né, dos olhos, atar, escrever. Várias vezes os provérbios, né, no livro de Salmos, a gente vê essas palavras elas sendo utilizadas porque é a nossa realidade. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, não olhar para a Bíblia apenas como um livro de mandamentos, não ler a Bíblia apenas como um livro onde nós vamos encontrar, como se costuma dizer, regras de fé e conduta. Sim, ela é a nossa regra de fé e conduta. A nossa vida é baseada na Bíblia. O que nós fazemos deve estar de acordo com a palavra. Mas não somente isso, essa palavra ela precisa se tornar vida para nós. E como que ela se torna vida para nós? Lá no capítulo 1 do livro de Salmos fala: o homem sábio é na palavra de dia e de noite. Nós precisamos aprender a meditar na palavra, né? A olhar para a palavra e aproveitar essa palavra, fazer dessa palavra a nossa realidade, o nosso viver. Tudo que nós fizermos precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Tudo que nós fizermos precisa estar ligado àquilo que Deus quer para cada um de nós. Para que a gente tenha esse relacionamento com Deus, nós precisamos da sua palavra. E quanto mais eu busco a palavra, mais eu me relaciono com Deus. Mas esse relacionamento ele vai além de ler a Bíblia, né? Nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração, né? A gente não pode, como eu falei, usar a Bíblia apenas como um livro didático, apenas como um livro onde a gente vê várias regras, várias passagens, coisas que nós usamos para embasar nossos argumentos, palavras que nós usamos para embasar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que deve ser feito. Não, nós devemos estimar a palavra de Deus, nós devemos amar a palavra de Deus, devemos guardar essa palavra no nosso coração, dedicando tempo para essa palavra, dedicando momentos do nosso dia para ler, para nos encher, para ser constituído dessa palavra, de maneira que essa doutrina que existe na Bíblia, ela se transforme para nós em devoção, em amor a Deus, em temor a Deus. No livro de Provérbios, ainda no capítulo 9, versículo 10, fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados, e o tempo de sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se nós somos sábios, se nós tomamos essa palavra, e essa palavra ela se transforma em temor a Deus no nosso coração, ela se transforma em amor a Deus em nosso coração, nós colheremos os benefícios. E eu coloquei aqui alguns pontos que demonstram a importância de buscar a palavra, de ter comunhão com Deus no nosso dia. E o primeiro deles é que Jesus, que Deus é o nosso maior prêmio. Nós não buscamos a palavra apenas para receber as bênçãos de Deus, nós não buscamos as palavras apenas para conhecer o que tem nela, mas nós buscamos a palavra porque nela nós encontramos o próprio Deus. Ele é o nosso maior benefício, Ele é o nosso maior prêmio. Segundo ponto: sem Deus nada podemos fazer. Não existe nada que nós possamos fazer sem antes ter comunhão com Deus. Se nós fizermos coisas da nossa vida, levarmos a nossa vida sem essa busca, sem esse contato com a palavra, estaremos fadados ao fracasso. Sem Deus nada podemos fazer. Segundo ponto. Terceiro ponto: as Escrituras nos tornam mais sábios, como a gente acabou de ler aqui no livro de Provérbios. As Escrituras trazem sabedoria para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando nós buscamos a Deus em realidade, com o coração aberto para sermos
formos transformados, essa palavra ela vai nos tornar mais sábios. E o último ponto, quarto ponto, a comunhão com Deus, ela nos capacita. Se você prestar atenção, quando nós temos esses momentos de comunhão, nós vamos sendo capacitados a fazer a obra de Deus. Nós vamos sendo capacitados a fazer as coisas do nosso dia a dia, da maneira que agrada a Deus. Vamos transformando a nossa vida. Quanto mais contato eu tenho com Deus, mais transformação será observada na minha vida. Quando eu me alimento diariamente da palavra de Deus, toda a minha vida ela é transformada. Não vai ser transformada apenas a minha vida espiritual, mas tudo em minha vida vai ser transformado, porque eu estou tendo esse contato diário com a palavra de Deus. Então que Deus ele possa gerar em nós essa fome pela sua palavra, que Deus ele possa gerar em nosso coração um desejo por conhecê-lo, não apenas um desejo por ter conhecimento, mas um desejo por ter um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Quando nós conhecemos verdadeiramente essa palavra, nós conhecemos a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.